Fala aí, pessoal! Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Dirceu, sou casado com a Jaqueline, pai do Luiz Felipe, e eu cuido aqui da comunicação e da produção aqui da Academia da Fé, aqui na sede da Tijuca, né? Inclusive eu estou aqui na minha sala aqui atrás um quadro aqui com algumas informações, indicadores aqui que a gente tá buscando, meta, né? Tem uma grande meta que a gente está trabalhando que é através dessa mensagem que a gente tem levado, né, a mensagem do Evangelho Libertador, alcançar 1 bilhão de pessoas. Isso mesmo, 1 bilhão de pessoas. Pode parecer uma loucura ou pode parecer muito grande, mas eu prefiro pensar grande do que pensar pequeno. Sabe por quê? Dá o mesmo trabalho. Se eu pensar pequeno, vai me dar o mesmo trabalho. Então, eu prefiro pensar grande, cara, porque os planos de Deus, os pensamentos deles são muito maiores que os nossos. Então, eu boto a régua lá para cima mesmo, e ele vai ajudando, vai capacitando, vai trazendo sabedoria, inspiração e as pessoas certas para a gente poder trabalhar e chegar nessa meta aí, né? Eu não vou entrar muito nesse ponto aí de 1 bilhão de pessoas, mas se você quiser saber um pouco mais, uma outra mensagem que eu trouxe aqui na Academia da Fé da Tijuca, tá no YouTube da Academia da Fé, procura lá Os Seus Melhores Sonhos. Eu falo um pouquinho mais dessa história, como é que isso aconteceu, como é que isso surgiu. Então, vai ser também muito bom para a tua vida, beleza? E desde já eu agradeço aí o convite do pastor Rodrigo, da pastora Djanira. A pastora Djanira ainda não foi ordenada, mas não sei se você chama ela de pastora, mas beleza. Rodrigão, Djanira, gente fina aí, tenho um carinho também muito grande por eles, pela Isabelinha também aí, e todos vocês da Academia da Fé de Jardim Caraí. Beleza? Então vamos lá, eu tô aqui animado aqui para compartilhar o que está no meu coração, eles me deram fizeram esse convite, então vamos lá, né? E a minha oração é que vocês tenham o coração, a mente receptivos para receber essa palavra, né? Como o pastor Hélio tem costumado dizer, vocês têm um coração sem reservas para a palavra, né? E aí o tema de hoje, qual é o tema de hoje? O tema é o seguinte: as perguntas de Jesus. Eu gosto muito desse assunto de perguntas, né? E Jesus, ele era ótimo em fazer perguntas, né? Às vezes umas perguntas muito desafiadoras, né? Mas a pergunta tem um poder muito, muito interessante, que é tirar ali algo de dentro da pessoa, né? E Jesus fazia umas perguntas, cara, que tirava exatamente o que a pessoa tinha dentro dela ali, né? E dentre várias perguntas que Jesus fez aqui no Novo Testamento, eu separei 3 delas para reflexão, né? E a primeira delas está em João 1, 35 a 42. Lê comigo. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. Beleza. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assiste? Onde é que você mora? Jesus lhe respondeu: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo, né? E levou ele a Jesus. Olhando Jesus para ele, ele disse para Pedro, né? Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Cara, esse primeiro trecho aqui é muito engraçado para mim, é muito interessante, porque Jesus faz uma pergunta ali muito assim, precisa para eles, né? O que vocês estão procurando? O que vocês estão buscando? Qual o objetivo de vocês? E vamos pensar um pouquinho nessa cena aqui, né? Jesus está passando, e aí João fala assim, ó, eis aí o Cordeiro de Deus. Cara, aí os caras começam a seguir Jesus, vai lá, atrás dele, igual uma sombra, sem falar nada, sem nem pedir permissão. Jesus para, né? E aí manda pergunta pra eles, e aí, cara, o que vocês estão procurando aí? Poxa, é o Messias, cara. Os caras respondem uma coisa assim que, sei lá, pra mim não faz nem muito sentido. Pô, onde é que tu mora? Pô, é o Messias, cara. Eu ia perguntar assim, ei, Jesus, cara, como é que
Foi lá na criação, cara. Como é que é vir aí como homem, cara? Você tá em carne e osso? Como é que é isso? Explica pra gente. Mas não, perguntaram onde tu mora. Mas tudo bem, né? Mas tudo bem. Aí Jesus poderia até chegar dali e falar assim, cara, eu vou embora, esses caras não sabem nem o que perguntar. Mas Jesus ainda para ali com ele e responde, né? Mas Jesus poderia ter respondido, cara, você quer saber onde eu moro? Eu moro lá em São Francisco. Não, eu moro aqui em Jardim Caraí. Não, mas Jesus, ele dá uma resposta aqui que é muito, muito assim, mostra o que tem no coração de Jesus. Ele buscava, desde esse início, o relacionamento com eles, porque Jesus poderia dar uma resposta seca e sair fora. Mas Jesus, ele fala assim, tá bom, cara, nunca nem te vi, mas vem comigo, né? E ainda mais interessante ainda também é quando André fala para Pedro assim, Pedro, cara, a gente encontrou aquele Messias, ele levou a gente lá na casa dele, a gente conversou com ele, ele falou um bocado lá, e, cara, vamos lá conhecer ele. Aí, beleza, chega Pedro lá na frente de Jesus, a primeira coisa, Jesus olha para ele, fala assim, Simão, filho de João, tu serás chamado de Cefas. Cara, a primeira coisa, Jesus já muda o nome dele, né, cara? E nome, pra mim, é a palavra mais doce que você pode conhecer, né? Se uma pessoa chega aqui na minha sala aqui e grita ali, Paulo! Cara, eu não vou nem olhar, não tô nem aí. Mas se a pessoa fala Dirceu, opa, esse é meu nome. Você vai olhar, cara, a coisa mais doce, né? E Jesus chega logo de cara ali e dá uma nova identidade para Pedro, né? Muda o nome de Pedro. Mas deixa eu te perguntar, ele muda a história de Pedro ali em um segundo, mas Pedro, ele não começa a agir daquela forma que Jesus já enxergava a ele, né? E é exatamente assim que acontece conosco. Assim que a gente inicia o nosso relacionamento com Jesus, ele nos dá uma nova identidade de filho de Deus. Filho de Deus, né? Assentado em lugares celestiais, abençoado com todas as sortes e bênçãos espirituais em Cristo, né? Mas Pedro, ele não conseguia andar já de cara naquela nova identidade, né? Claro que não. Mas durante o relacionamento dele com Jesus, ele foi aprendendo e trocando a mentalidade que ele tinha para a nova mentalidade que Jesus estava mostrando para ele, que era a mentalidade do reino de Deus, né? E aí eu pergunto para vocês, meus amigos, o que realmente importa para vocês, né? O que você está buscando agora, o que eu estou buscando agora, realmente está em Cristo, o que eu estou buscando nele? E eu posso te garantir uma coisa, tudo que você precisa, tudo que absolutamente você precisa, cara, você encontra em Cristo Jesus. A gente precisa meditar nisso de uma forma muito intensa, porque tudo está nele, tudo provém dele, tudo é para ele. Não tem como a gente querer buscar algo fora dele, porque não vai fazer parte da nossa origem, da nossa essência, né? E desde esse início que nós começamos um relacionamento com Jesus, ele traz essa nova identidade pra gente, ele nos dá uma nova natureza, e pra gente andar de acordo com essa nova natureza, a gente precisa se relacionar com ele, né? A gente precisa crescer no relacionamento com ele. E eu posso te garantir que ele ama fazer isso, porque ele pagou um alto preço lá na cruz para poder a gente ter o privilégio de voltar à origem, né? Você lembra lá no início que Deus chamava o homem todos os dias para conversar com ele, para se relacionar com ele, para bater papo com ele. E é isso que Jesus ele deseja fazer com a gente. Por isso que nesses momentos aqui Jesus nunca enxotava ninguém. Jesus trazia os caras para perto, né? E é isso que ele quer fazer conosco, e relacionamento com ele é bom demais, é lindo. Amém? Então, vamos lá, vamos para a segunda pergunta que Jesus faz, que está lá em João 6, de 1 a 14. Que é aqui na multiplicação dos pães. Vamos lá. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é de Tiberíades. Seguia numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, se aproximava. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe, onde comprarei um pão para dar de comer para todo mundo aí? Mas dizia isto
para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu Filipe: não bastaria 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. E um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz, um corajoso, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens de quase 5.000, isso homens, fora mulheres e crianças. É muita gente. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Jesus não gostava de desperdício não, hein? Muito bom isso. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram ao que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus a quem estava para vir, com o intuito de o arrebatá-lo para proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Cara, demais. A multiplicação dos pães é algo, assim, sobrenatural mesmo, assim. Eu olho para isso aqui, eu fico espantado, fico animado, dou risada com uma série de detalhes que tem aqui. E é justamente na pergunta que Jesus faz para Filipe, né? Onde podemos comprar pão para todas essas pessoas? Eu fiquei pensando, Jesus ele já sabia o que ele fazia, mas para que ele perguntou isso para Filipe, né? Porque, como eu disse lá no início, a pergunta tem um poder para tirar o que está dentro de você. E Filipe manda a resposta pensando no quanto ia gastar. Mas Jesus estava perguntando onde que a gente vai comprar. Jesus não está preocupado com dinheiro, meu amigo. Ele está perguntando onde. Onde? Jesus ele não estava precisando de dinheiro, ele quer saber onde quer comprar. Porque isso aqui servia para mostrar que mesmo com dinheiro, não dava para fazer o milagre. Não dava para ir numa tendinha comprar. Ou seja, era impossível resolver aquele problema, mesmo tendo dinheiro. Pensa numa padaria aí, quando sai uma fornada, sai 1, 2 cestas de pães. Mas aqui precisava de centenas de cestas de pães, né? E não adiantava dinheiro, porque não tinha nem padaria perto, e nem, imagina a padaria para dar conta nisso, para 5.000 homens, e mais que mulheres e crianças. Cara, a padaria com a produção industrial para dar conta. E o que é muito, muito lindo aqui é que Jesus ele já sabia o que ele ia fazer, né? Jesus ele é o verdadeiro pão da vida. Ele sabia que nada ia faltar para aquele pessoal que estava ali com ele. E ele estava ali já esperando a hora de poder se manifestar para eles ali, né? Mas ele queria ensinar que, Filipe, pessoal, vocês não precisam de dinheiro para viverem. Vocês não precisam de dinheiro para viverem. Vocês precisam do pão da vida, meu amigo. E aí, pensa só. Eu abro até um parênteses aqui com o que aconteceu com o povo na saída do deserto. Saíram do deserto, espoliaram lá o Egito, né? Saíram com muita riqueza, mas aí foram para o deserto. Não tem shopping, não tem lojinha, não tem uma padaria para comprar. O que adianta dinheiro no deserto? Deus ele estava querendo ensinar para eles aqui, desde lá desse momento que eles saíram do Egito, a eles mudarem a mentalidade, a eles começarem a reaprender a dependerem de Deus, né? E dessa forma aqui também, Jesus queria mostrar que a dependência não era nas coisas, no dinheiro, era a dependência nele. Pensa só, como não é fácil trocar uma mentalidade, por isso que você precisa ser muito proativo nesse trabalho de trocar a mentalidade. Pensa numa pessoa que usou óculos durante anos da vida, 20 anos, 30 anos, não sei se você já passou por isso aí, não tanto tempo assim, mas usava óculos e fez uma cirurgia que corrigiu ali o grau. Beleza. E você não precisa mais usar óculos. E aí você acorda, vai lá, aconteceu com um amigo estava contando isso, né? Que ele acorda, cara, e ia lá, pegar o óculos, catar o óculos para botar no rosto, mexer o óculos aqui no nariz toda hora que ficava caindo, enfim. Na hora de ler, ele tirava aqui assim para poder ler de perto, enfim. Cara, ele continuava com os mesmos hábitos, mas ele não estava precisando mais daquilo e nem estava mais com aquilo no rosto dele.
E os hábitos estavam enraizados de uma forma tão grande que é exatamente da mesma forma que acontece com outras áreas da nossa vida, né? E na nossa sociedade a gente tem assim uma tendência e um estímulo para a gente correr atrás da nossa vida, para a gente fazer a nossa vida, para a gente resolver a nossa vida, né? Eu sei que isso é bom, eu não tenho nada contra isso, eu também adoro o que eu faço, trabalhar e cair dentro mesmo. Isso é bom, isso é válido, mas Deus ele quer que sejamos dependentes dele, né? Independente do que nós façamos ali, do nosso esforço físico, Deus ele dá sabedoria pra gente trabalhar, pra gente poder prosperar, mas a gente precisa aprender mesmo com toda a nossa capacidade a ser dependente dele, e ele não abre mão disso. Mas, voltando aqui no nosso texto, talvez você possa pensar assim, mas Dirceu, cara, o que eu estou dizimando hoje, o que eu tenho para dizimar é tão pouco, que isso não vai fazer diferença para a igreja, não é? Como aconteceu ali nesse caso aqui. Mas Deus ele nunca olha para o valor financeiro da oferta, ele sempre olha para o coração. Você lembra lá da viúva em Lucas 21:4? Que ele para tudo e aí fala assim, pessoal, olha só, tá vendo essa oferta que a viúva fez aqui? 2 moedinhas aqui. É a maior de todas as ofertas. Porque os outros dão do resto, dão do que sobram. E ela deu tudo que tinha. Isso é muito forte, né? Porque Deus ele nunca olha o valor, a quantidade de dinheiro. Ele olha o coração da pessoa, né? E o que Jesus estava buscando ali naquele milagre da multiplicação era um coração com uma semente disposta a oferecer ele para Deus, para ele poder fazer multiplicar de forma extraordinária, né? E aí tem um cara corajoso, né, que tem essa semente e traz para Jesus. Vamos ler como é que ele fala nesse pedaço aqui, né? Um de seus discípulos chamado Simão Pedro... Não, um dos seus discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? É exatamente disso. É exatamente disso que Jesus precisava, daquela semente com crença, né? E eu posso te dizer que Deus ele honra a semente que você tem, quando você traz para ele com fé. E ele faz multiplicar de forma extraordinária mesmo, como você nunca viu na sua vida, né? Todos que estavam ali nunca tinham visto um milagre tão sobrenatural, tão extraordinário de, com um pouco de pão ali, todo mundo comer e ainda sobrar, né? Por isso que eu te incentivo aqui, a partir de hoje, para você não trazer 10% para Deus, para você trazer 100% para Deus, toda a sua vida você colocar diante dele. E aí, meu amigo, ele vai fazer de forma sobrenatural, extraordinária, abundante, sacudida, transbordante. Deus ele vai fazer você prosperar, você superabundar, porque ele não pensa só em você, ele pensa nas pessoas que estão ao teu redor, na tua família, de você honrar a tua família, de você poder cooperar com o reino de Deus, poder ajudar pessoas. Então, cara, traz tudo para Deus. E Deus ele diz em uma única vez para fazer prova dele, que está lá em Malaquias 3:10, e em relação a dízimos e ofertas, né? Então, ouse crer. Não faça o que está confortável na tua mente, porque a fé nunca vai fazer sentido, porque se fizer sentido, não precisa de fé. Então a fé é algo que vai além da tua capacidade mental, além da tua capacidade humana. Ela é algo sobrenatural mesmo, que Deus te inspira, você segue aquela direção que Ele te dá, aquela inspiração, e tá feito, meu amigo. Tá feito. E Ele vai fazer as coisas mudarem na tua vida de forma sobrenatural. E aí, olha só o que diz lá na continuação desse texto aqui, em João 6:35-40. É o que Jesus diz para você, hein? Pega isso aqui. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Também aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu,
Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo o homem que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele te ama, meu amigo, ele te ama, e ele vai estar com você até depois do fim. Mas você vai precisar aprender a depender dele para poder desfrutar de tudo isso que ele tem para você. E vamos lá para a terceira e última pergunta que Jesus fez, está lá em Lucas 21, dos versículos 13 ao 35. Vamos lá. Isso aqui é os discípulos no caminho de Emaús. É só beber uma aguinha aqui, dar um golinho. Esse outro trecho também que tem uma pergunta muito interessante aqui que Jesus faz. Vamos lá, versículo 13 de Lucas 24. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências dos últimos dias? E lhes perguntou a Jesus: quais são elas, meu amigo? Me conta aí. Jesus, ele era demais, cara. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem ia vir, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é que já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, aos quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhe disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes as escrituras a seu respeito e que constavam em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus ia passar adiante, mas Jesus ele gosta de relacionamento. Mas eles o constrangendo, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Olha agora o que aconteceu. Então, se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração enquanto ele pelo caminho nos falava quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora levantavam-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e os outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora para eles ter reconhecido no partir do pão. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, ele é muito, 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 muito bom. E aí, no relacionamento, como ele faz essa pergunta incrível, lá no início, né? O que é que preocupa vocês, meu amigo? Ele puxa a conversa. E Jesus ele faz essa pergunta porque, como eu frisei aqui, Jesus ele queria se relacionar com eles, queria puxar papo. Vamos lá, conversa aí, fala comigo. Eu quero saber um pouco mais de você. O que está preocupando vocês hoje, meu amigo? E aí, eles esperavam que Jesus fosse redimir Israel como um político, como um rei, né? Mas Jesus ele veio para estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. Ele não veio para estabelecer um reino político, né? Jesus decepcionou algumas pessoas, como esses 2 discípulos, né? Porque eles esperavam algo que Jesus não entregou para eles, né?
E eles estavam indo para Emaús, já tinham ouvido algumas coisas das mulheres, dos discípulos, mas estavam indo para Emaús. Eles estavam saindo ali para um caminho que antes ali Deus tinha decepcionado ele. Não sei se você já sentiu às vezes assim, alguma decepção de Deus, achando que Deus foi injusto contigo, ou que você, enfim, que ele não fez o que você queria, né? E Emaús pode ser um caminho que você vá para você afogar as mágoas. Pode ser a comida, pode ser o trabalho, pode ser o sexo, a pornografia. Lugares que você se desvia do caminho de Deus e vai para poder só tentar preencher um vazio. Mas não tem jeito. Não tem jeito. Só Jesus preenche todo e qualquer vazio do nosso coração. E quando esse sentimento bate no nosso coração, que a gente acha que Deus decepciona, é porque justamente a gente coloca o foco na coisa errada. A gente não está colocando foco nele. O foco sempre tem que ser ele. Porque, como eu disse lá no início, tudo que a gente precisa está nele. Então, ajuste esse foco. Traz esse foco para Jesus. Que aí você vai ver como as situações na sua vida vão parecer pequenas diante de todo o poder e de toda a glória que ele tem. Mas Jesus traz esses dois discípulos de volta às Escrituras dizendo, cara, vocês não creem em tudo que está escrito, que Jesus tinha que passar por tudo isso? E vocês também não estão acreditando nem no que as mulheres foram lá e viram que eu não estava mais lá dentro do túmulo? Nem depois os discípulos, cara? Que falaram que não acharam mais meu corpo, que anjos vieram dar testemunho que ele vive. Meu Deus, os caras eram difíceis de acreditar, né? Isso acontece com a gente, acontece muito conosco hoje em dia, tá? Não é diferente do que acontecia aqui não, né? E aí depois disso tudo, Jesus poderia ter ido embora. Não, beleza, já falei com esses caras aqui, agora eu vou embora. Mas eles pedem pra Jesus ficar com eles, né? E eu sei por que Jesus queria ficar com eles. Jesus queria se revelar a eles ali mais um pouquinho, para eles não ficarem com dúvida, porque de alguma forma os olhos deles estavam como fechados ali para verem Jesus, né? E aí até que Jesus vem e no partir o pão, eles, pum! Ah, é o mestre, é o Messias. E aí Jesus, pum! Some! Cara, meu Deus, que coisa é essa, né, cara? Ele vai e some, né? E aí eles voltam lá correndo lá para falar com os discípulos. Cara, Jesus apareceu para mim também. Realmente, quando ele falava, ardia o nosso coração e a gente não estava conseguindo enxergar, mas quando ele partiu o pão, a gente viu que era o mestre, né? E o que eu quero te passar com isso aqui é que a nossa esperança, né? A nossa expectativa não é que tudo vai sair como a gente planeja, né? Quem fez planos para esse ano, né? Quem fez planos aí para esse ano de faculdade, noivado, viagem, negócios, saúde? Esse ano eu vou perder peso pra caramba. Aí entra a quarentena, o cara come mais, o cara fez planos para faculdade. Esse ano eu vou fechar minha faculdade, aí não fecha a faculdade. Fiz planos para noivar, fiz planos para casar. Eu também tava com a viagem agora em agosto, amanhã eu vou cancelar, porque eu já vejo que não vai fazer sentido viajar agora, né? Mas algo que você precisa ter certeza é que mesmo quando as coisas não acontecem da forma que a gente gostaria, ou como a gente planejou, a gente ter a certeza que Deus ele cuida da gente, que ele tem o melhor pra gente, que ele está operando pro nosso bem, a favor daqueles que temem a Deus, a favor daqueles que o amam, né? E eu te pergunto, o que mais tem preocupado vocês hoje, né? Eu posso te dizer que não tem nada impossível para aquele que crê. Nada. Absolutamente nada impossível para aquele que crê. Porque o nosso Deus é um Deus abundante, é um Deus super poderoso, muito mais do que a gente possa pensar e imaginar. Ele está num nível, cara, que não é um nível humano, é um nível sobrenatural. Então, nós precisamos buscar andar nessa dimensão, né? De trazer o que está no céu para aqui para a terra, né? De ligar no céu e trazer aqui para a terra, porque toda a nossa suficiência, as nossas necessidades físicas, mentais, espirituais, de corpo, de saúde, estão em Cristo, cara. Já estão disponíveis para a gente. E a gente precisa acessar isso e trazer para a realidade aqui na terra, né? E para finalizar, eu quero te dizer que você tem um poder que o diabo não tem, que é o poder da decisão, mas ele pode te influenciar.
vai depender o quanto você tem se enchido da verdade, o quanto você tem trazido a verdade para a tua vida, né? E anote isso. É algo que eu penso, que eu medito muito. Toda verdade é poderosa para realizar o que a verdade diz. A experiência, a liberdade, a vivência que eu tenho está relacionada às verdades que eu compreendo. Resumindo, a compreensão que eu tenho da verdade gera a experiência que eu vivo. Se você não tem uma experiência real com a palavra hoje, é porque falta mais compreensão. Então você precisa voltar para Jesus ali, para o relacionamento com Ele. Leitura da palavra. O Espírito Santo me revela, oração em línguas, relacionamento com Ele, orar, colocar situações diante dEle. Transforme toda e qualquer situação em um motivo de oração. Se vem algum pensamento ruim, repreende no nome de Jesus. Se vem algum pensamento bom, agradece, coloca diante de Deus. Se vem o pensamento de algum amigo, ora por ele. Você pode passar todo o tempo da tua vida ali em comunhão com Deus e se relacionando com Ele, trazendo Ele como uma pessoa viva, que você está ali com Ele durante o teu dia. Você não está vendo, mas Ele está presente o tempo todo contigo. Amém? E eu vou deixar uma pergunta aqui, que na verdade não é uma, são duas, para você gastar um tempo, depois escrever num bloco de notas como você vai colocar isso em prática. A primeira é: o que a palavra de Deus me diz a respeito do maior desafio que eu enfrento hoje? O que a palavra de Deus diz a respeito do maior desafio que eu vivo hoje? E a segunda é: o que eu vou fazer com essa palavra na minha vida? Amém? Desejo para você que me acompanhou aqui o melhor de Deus para sua vida e vamos que vamos, galera. Grande abraço!